Olá, galera! Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension teve uma coisa muito de destaque, que era a amizade entre Shun e Seiya, ou mais precisamente entre o Cavaleiro de Andrômeda e o Cavaleiro de Pégasus, seja na forma dele indo proteger o Seiya, sendo ele fazendo parceria com o Cavaleiro de Pégasus do passado, que era o Tema, seja a amizade do Tema com o Alone, né, que é aquilo que é quase uma reencarnação passada do Shun, passado, e que aparece também essa aliança entre eles em Lost Canvas e o certo atrito, já que um é o Cavaleiro de Pégasus, outro é a encarnação de Hades. Só que existe um gibi do Kurumada, dos anos 90, onde ele trabalhou esses personagens como uma parceria bem antes de fazer isso em Cavaleiros do Zodíaco. Eu estou falando do gibi Bluebird, o gibi de beisebol do Kurumada. Pois é, imagine um gibi de esporte, só que usando todos os exageros dramáticos e de leis da física que a gente vê em histórias de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e meu objetivo é falar desse gibi que é exclusivo do Japão, mas que tem umas coisinhas interessantes. Primeiramente, ele é um volume único, que saiu só em 2 capítulos, e que forma uma historinha completa. Não é do tipo, meu Deus, foi cancelado porque era muito ruim. Não, aparentemente, provavelmente o Kurumada devia ter planos que se fizesse muito sucesso, pegasse, teria mais materiais, mas foi uma coisa mais contida. E tanto que foi o suficiente para ter um volume único com o material, né? E aqui nós temos então um jovem jogador de beisebol que o irmão faleceu, e na época que ele faleceu ele tinha perdido um torneio para um poderoso atacante de um time, não atacante, mas rebatedor de um time de beisebol. O irmão dele era um lançador e ele perdeu justamente de um torneio por causa de um rebatedor que era muito bom. Então ele, furioso, está indo lá pegar e lutar e tentar disputar contra justamente esse rebatedor. Só que a gente tem um problema que, o protagonista aqui, que, como eu disse, é bem inspirado no Seiya, ele é extremamente esquentado, cabeça quente, e ele tem uma força espetacular, né? Só que uma força que precisa ser guiada, sem o treinamento adequado, né? Tanto que basicamente objetos entortam, coisas quebram de tão forte que é a potência quando bate a bola dele. Tanto que as pessoas passam mal porque tem que ir ao hospital quando pegam a bola. E aqui temos outro personagem que é bem parecido com o Shun, que observa, fica admirado com o cara, quer tentar ajudar, inclusive porque ele tem um alto conhecimento de beisebol, e também porque ele acha que com esse conhecimento, mesmo ele não sendo muito forte, é capaz de pegar e segurar as bolas, formando assim uma dupla com esse arremessador. No início, o arremessador, ele não quer parceria, quer resolver tudo sozinho, ele se ferra bonito, errando metade das bolas e sendo devidamente rebatido por outras contra o rebatedor, até que ele pede uma revanche depois de pegar e se aliar justamente a esse personagem que é inspirado no Shun. Então a gente tem uma dupla da pessoa super calma, tranquila, com raciocínio extremamente ágil e estudioso, e o cara cabeça quente, cheio de impulso e cheio de força, sabe? E com isso a gente finalmente tem a segunda disputa, no qual acaba dando certo, por causa que os arremessos, eles vão na direção certa, porque ele consegue pegar e se concentrar no personagem inspirado no Shun, e ao mesmo tempo ele tem as dicas dadas pelo Shun, que, como eu disse, conhece bastante da parte mais técnica do esporte. Então eles acabam vencendo o arremessador, e uma coisa que fica bem colocado é também que o irmão originalmente, não é que ele morreu porque ele perdeu uma partida de beisebol, mas na verdade ele tinha uma doença que já estava terminal, e o que acontece é que infelizmente ele perdeu a última partida de beisebol dele, então por isso essa vingança em relação ao irmão. No segundo capítulo, o que acontece? Falando em irmãos, descobrimos que esse rebatedor, ele tem um irmão, e o problema é que esse irmão foi meio criado à sombra justamente
do outro, que era um mega herói, né? Não era muito bem tratado em casa, e por causa disso ele resolveu desenvolver uma personalidade bem ruim, inclusive a ponto de que ele rebate as bolas mirando que as bolas acertem no coitado dos adversários, machucando eles, pra ver o quanto o cara é malvado. E quando ele vê que o irmão, que é ultra famoso, perdeu de alguém que não é famoso no beisebol, ele fica furioso e quer justamente vingança contra o Seiya dessa história. Nos dois casos, tanto o irmão quanto tanto o rebatedor antagonista da primeira história, quanto o irmão dele são muito parecidos com o Ikki. O que é engraçado, essa coisa meio Shun e Seiya versus Ikki, sabe? Então, nós temos do outro lado ele desenvolvendo um novo tipo de bola, que é a bola trovão, dentro da história, porque com a ajuda do Shun, porque aqui a ideia é que, ao invés de ser simplesmente em linha reta que possa ser rebatido, ou que tenha uma força tão grande que o taco não consiga segurar, então que na verdade ele comece tão veloz que não dê tempo de bater, aqui a ideia é criar uma bola curva, e essa bola curva é a bola trovão. E uma bola curva é uma coisa que existe de verdade no beisebol, né? Que é a ideia de que, dependendo do ângulo e da força que você lança, a bola dá umas pequenas deformadinhas que faz com que o trajeto não seja uma coisa reta, mas meio angulosa, e com isso você consiga dar uns efeitos na bola. É bem interessante. Só que aqui eles deixam as coisas com uns efeitos de relâmpago, com aquelas forças brutais, sabe? Então acaba sendo uma coisa bem divertida. Não acaba sendo algo muito profundo, mas a ideia é brincar muito com os tons dramáticos, ultra exagerados de histórias de esporte, só que somando ainda mais aquele tom exagerado das histórias, tanto de drama quanto de força física, das histórias de luta. E é claro que os nossos heróis vão acabar vencendo a história e vencer o cara, que inclusive era tão malvado que tinha uma gangue que seguia ele, sabe? Então é bem divertido. E é legal esse conceito de que o Shun, aqui, o melhor personagem baseado no Shun, ele funciona meio como o cérebro da equipe, o conhecimento técnico, mapeando as coisas e como uma espécie de treinador particular do Seiya aqui. Então eu tô bem curioso para saber como que, interagindo mais diretamente com o Seiya, já que foi mostrado as primeiras imagens da nova saga dos Cavaleiros do Zodíaco, que é o Tenkaichen, justamente o Seiya com o Shun, e como tivemos, como disse, já o Seiya com o Shun, entre aspas, como parceiro nas histórias anteriores, né? Como a gente vai ver, e talvez a gente tenha isso, talvez o Seiya... Talvez, vamos ver se de repente essa parceria vai ser justamente essa coisa mais o estratégico de um lado, com o Seiya sendo mais lapidado do outro. De repente a gente vai ver um mais na defesa, outro no ataque. Eu tô bem curioso como vai desenvolver essa dupla. E talvez o Bluebird nos ajude a pegar e dar uma visão geral de como pode ser isso. Sendo que o nome Bluebird, que seria Pássaro Azul, é porque o personagem que é inspirado no Shun, ele leu um conto de fadas onde tem um passarinho azul, que ele simboliza o acontecimento de coisas boas e milagres, e o que acontece é que ele tem visões desse pássaro azul quando o Seiya arremessa a bola, né? Então pensa, nossa, então coisas boas vão acontecer se eu pegar e ser parceiro desse cara. Então, e vocês, já leram outras histórias que não sejam do Kurumada, que ligadas a Cavaleiros do Zodíaco, ou de outros artistas que já trabalharam em Cavaleiros do Zodíaco? Coloque nos comentários, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!